Olá, aqui é a doutora Patrícia Campos Ferraz e esse é o podcast Nutrição, Exercício e Saúde, que é uma realização da Clínica Move. E hoje temos o prazer de continuar aqui com a doutora Mirela Costa. Muito obrigada por estar conosco. Imagina, é sempre um prazer. Obrigada pelo convite. E nós estamos muito contentes aqui. A doutora Mirela é endocrinologista da Clínica Move, também está lá no HC, né, da USP. E ela vai hoje falar sobre doenças da tireoide. Então, a gente vai aprender um pouquinho. Doutora Mirela, então explica pra gente quais são as principais doenças da tireoide, a importância também da tireoide para o corpo, né, para o público que nos assiste. Claro. Eu acho que é super importante falar sobre a tireoide. É uma das enfermidades, não é tão comum quanto diabetes e obesidade, mas seria ali no ranking a terceira endocrinopatia mais vista no consultório, né? Então, a tireoide é uma glândula super importante, fica aqui presente aqui no pescoço, né? E ela produz os hormônios, que são as tiroxinas, que é um hormônio muito importante para o funcionamento de diversos órgãos, né? Então, eu costumo falar que o hormônio tireoidiano, ele é como se fosse o combustível, ele faz o corpo todo funcionar, o cérebro, o coração, o intestino, né? Então, a maioria das células tem receptor para o hormônio tireoidiano e para um funcionamento adequado é importante a produção adequada desse hormônio. A gente pode dividir as patologias relacionadas à tireoide, as doenças relacionadas à tireoide, em dois âmbitos. No âmbito funcional, que é da produção dos hormônios tireoidianos, e aí a gente pode ter uma hipoprodução, que é uma baixa produção, que é o mais comum, né, o que as pessoas mais ouvem falar e se preocupam, ou uma hiperprodução, né, que é o hipertireoidismo, que é uma produção aumentada do hormônio tireoidiano. Ambas vão trazer malefícios para a saúde, né? Então, ambos os espectros vão trazer malefícios para a saúde. E no outro âmbito, a gente tem o âmbito morfológico. Então, alterações na própria glândula, que seriam o aparecimento de nódulos, né? E aí, quando a gente tem um nódulo na tireoide, a gente precisa diferenciar se aquele nódulo é benigno. A maioria dos casos é benigno, mas ele pode se tratar de um câncer tireoidiano, né? E necessitar de um tratamento cirúrgico específico. É importante ressaltar que há um pouco de confusão, às vezes, de achar que uma doença pode causar a outra, né? De maneira geral, são âmbitos distintos. Então, você pode ter um nódulo de tireoide e não ter nenhum tipo de alteração na produção hormonal. E você pode ter alteração na produção hormonal e não ter nenhum tipo de alteração morfológica na tireoide. E você pode ter os dois. Existem nódulos, por exemplo, produtores de hormônio. Então, aquele nódulo está causando o hipertireoidismo, por exemplo. Mas, de maneira geral, são patologias diferentes e tratamentos diferentes. Quando a gente fala da funcionalidade da tireoide, a patologia mais comum é o hipotireoidismo, que é a tireoide não estar produzindo adequadamente seus hormônios. A principal causa do hipotireoidismo é uma destruição autoimune da glândula, que leva a uma deficiência progressiva na produção daquele hormônio, né? Então, que a gente fala que é uma tireoidite crônica, né? Uma inflamação crônica da glândula. E, de maneira geral, ela é causada por uma destruição mediada por autoanticorpos. E a gente tem dois marcadores importantes, são os autoanticorpos antireoidianos, que é a antitireoperoxidase e o antitireoglobulina, que são anticorpos direcionados para enzimas e proteínas específicas da tireoide. Tá? E aí eu gosto de ressaltar que não necessariamente é esse anticorpo que está causando a destruição, ele é um marcador. Por que é importante dizer isso? Porque uma parcela da população pode ter anticorpos positivos e não necessariamente ter a doença tireoidiana, né? Então, às vezes é comum chegar no consultório, é porque eu dosei meu antitireoperoxidase e ele está positivo. O que eu faço agora? Se a função tireoidiana estiver normal, né, não há nada a fazer. Você vai acompanhar, pode ser que venha desenvolver o hipotireoidismo, pode ser, mas pode ser que não venha. E não é por isso que a gente tem que ter uma racionalidade na solicitação dos exames. Não é necessário pedir como teste de rastreio ou como check-up os anticorpos antitireoidianos. A gente vai pedir os anticorpos quando a gente tem uma alteração na função tireoidiana e a gente quer saber se aquela alteração é mediada por autoanticorpos ou não. Então, não é necessário o diagnóstico de hipotireoidismo pelos autoanticorpos, certo? Uhum. Mas, enfim, são marcadores. E como é que a gente sabe, como é que a gente faz a avaliação da função tireoidiana, né? Então, a gente dosa os hormônios tireoidianos, que é a tiroxina, e aí tem duas formas de dosar, o T4 e o T3, vai diferenciar pela quantidade de iodo na molécula do hormônio. Mas lembrando que a grande produção da tireoide é de T4,
né? Mais de 80% da produção da tireoide é de T4. E o T3, embora seja o hormônio ativo, ele é produzido perifericamente, pela conversão do T4 em T3. Então, o racional de avaliar a tireoide é dosar o T4 livre, que é o T4 que está mais circulante no sangue, e dosar o TSH, que é o hormônio tireoestimulante. O TSH, ele não é produzido na tireoide, ele é produzido na hipófise, que é uma glândula que fica no sistema nervoso central, que eu falo para os pacientes, eu sempre gosto de explicar que é importante os pacientes entenderem como é que é a fisiologia, né? Então, a hipófise, ela é como se fosse um grande centro regulador das glândulas do corpo. Ela produz diversos hormônios que vão regular glândulas específicas, e um deles é o hormônio tireoestimulante. A maioria do funcionamento endocrinológico do nosso corpo, ele é em formato de alça de retroalimentação. Uhum. Você tem um hormônio que estimula aquela glândula, a glândula produz um hormônio que vai agir lá no centro de controle, dizendo, a minha produção tá boa ou não tá boa. E aí, esses dois hormônios, dois órgãos vão se autorregulando. Então, se eu tenho uma diminuição na produção do hormônio tireoidiano, eu vou ter um aumento do hormônio tireoestimulante, porque a hipófise interpreta de que ela precisa estimular mais aquela glândula que não está produzindo adequadamente. Então, o diagnóstico do hipotireoidismo, da baixa produção, é o TSH, que é o hormônio tireoestimulante elevado, com a tiroxina, né, o T4 livre, diminuído. A gente tem um estado ali como se fosse pré-clínico, que é quando o TSH já se elevou, mas a tiroxina, o T4 livre ainda não diminuiu, né? Que a gente chama de hipossubclínico. E aí, nesses casos específicos desse hipossubclínico, o tratamento vai ser decidido de acordo com a clínica do paciente. Nem sempre você precisa tratar um hipossubclínico. Então, vai depender daquele paciente que está ali na sua frente, do que ele está apresentando. E qual que é a clínica do hipotireoidismo, né? Como eu devo desconfiar se eu tenho ou não hipotireoidismo? Então, como eu falei, o hormônio tireoidiano, ele age no corpo inteiro, né? Então, é como se a falta do hormônio fosse lentificar todo o corpo. Então, você tem lentificação do pensamento, alteração de cognição. Por exemplo, em idosos, pode ser uma causa de demência, né? E de declínio cognitivo. Você vai ter uma diminuição dos batimentos cardíacos, que a gente chama de bradicardia, constipação, e vai ter uma alteração de fâneros, né? Então, pode levar a queda de cabelo, unhas fracas. Mas ressaltando de que esses sintomas de fâneros são muito inespecíficos, né? Podem ter diversas causas que levam à queda de cabelo e unha fraca, não necessariamente vai ser a tireoide. Então, é importante avaliar como um todo. Laboratorialmente, a gente vai ter uma dislipidemia, uma alteração dos lípides, né? Um aumento do LDL. A gente pode ter um aumento da CPK, que é uma enzima muscular, porque o hipotireoidismo pode levar a uma miopatia, então pode dar dor muscular, fraqueza, né? Então, é como se fosse mesmo uma lentificação do corpo. Então, assim, e aí, diagnosticando clinicamente, laboratoriamente o hipotireoidismo, o tratamento é a reposição do hormônio que está faltando. Então, a gente trata com a levotiroxina, que é o hormônio tireoidiano que está faltando. A dose vai ser de acordo com o peso do paciente e também o grau de deficiência. Se você pega bem no início, que agora a grande maioria dos casos a gente pega muito no início, a dose inicial vai ser menor. E progressivamente a gente vai aumentando se realmente for uma deficiência, porque a tendência é que a tireoide vai produzindo cada vez menos. Entendi. E aí a gente tem um outro espectro que é o hipertireoidismo, que é a hiperprodução da tireoide. E aí, nesse caso, você vai ter como se fosse uma aceleração do corpo. Então, você tem taquicardia com risco de arritmia, perda de peso, diarreia, pode ter alteração do cognitivo, agitação, insônia, aí tem uma hipertermia, aumento da temperatura corporal e tem uma alteração ocular muito típica de um tipo do hipertireoidismo, que é o hipertireoidismo de Graves. Você pode ter uma proptose, né, a exoftalmia, que é como se o globo ocular saltasse, uma projeção, exatamente, uma projeção do globo ocular. E aí, no hipertireoidismo, o tratamento é a gente fazer com que essa tireoide pare de... E aí, laboratorialmente, a gente vai ter o contrário, vai ter um TSH suprimido com hormônios lá em cima. É muito mais fácil diagnosticar, é muito claro o diagnóstico do hipertireoidismo. Mas tratar isso deve ser complicado. Mas bem mais raro, né, do que o Sim.
O tratamento do hipertireoidismo é fazer com que a tireoide pare de produzir em excesso, né? Então, a gente tem medicações, que são drogas antitireoidianas, que vão ali bloquear algumas enzimas do processo da produção do hormônio, diminuindo a produção do hormônio. Mas as drogas antitireoidianas, embora sejam sempre a primeira escolha, elas só levam a uma cura mesmo do hipertireoidismo na minoria dos casos, em torno de 20% dos casos. A maioria dos pacientes não vai conseguir uma remissão total só com medicação. Mas para todos a gente trata com medicação no início, porque é importante ter essa chance de tratar medicamentosamente. E aí, se você não consegue a remissão ou você conseguiu a remissão, mas quando tira a medicação ele volta no hipertireoidismo, é uma indicação de tratamento definitivo. E aí o tratamento definitivo pode ser com cirurgia, tirando a tireoide, e pode ser com radiodo, ou seja, ablando, né, queimando aquela tireoide com iodo radioativo. No hipertireoidismo, uma outra alteração que também é comum é o aumento do volume tireoidiano. O TSH, o hipertireoidismo de Graves, ele é causado por um anticorpo, também é uma doença autoimune, que age no receptor do TSH. Então, ele é como se fosse um hormônio tireoestimulante. Então, ele tanto estimula a tireoide a produzir mais, como a crescer. Então, por isso que tem o bócio no hipertireoidismo de Graves, né? O aumento do volume tireoidiano. Nossa, que interessante. E o bócio, ele não está relacionado necessariamente à deficiência de iodo, por exemplo, como a gente pensava no... O bócio pode estar relacionado... Então, assim, muito antigamente, a gente tinha um hipotireoidismo com deficiência de iodo. E esse é caracterizado por um bócio mesmo. Por isso né? que o governo determinou que se adicionasse o iodo no por isso sal que a gente de hoje cozinha. tem o sal iodado, né? E aí da importância de lembrar que não são todos os sal... Chegou uma época que tinha uma moda do sal de fora, que é melhor e tal. Mas o sal de fora não é iodado. O nosso sal de cozinha é iodado, né? Sim. Mas não só o sal, como também outros produtos marinhos, né? Frutos do mar, peixe também vão ter boas fontes de iodo. Então, na verdade, a população brasileira era muito suficiente de iodo. Inclusive, recentemente, foi diminuída a quantidade de iodação do sal, porque viram que a iodura do brasileiro era bem alta mesmo. Então não era necessário não era necessário tanto. Exato, porque o consumo de sal no brasileiro é muito alto. Muito alto, né? também. E aí, por isso que o iodo ficava alto também. Entendi. Mas, enfim, a nossa população não é uma população deficiente, a não ser, sei lá, em situações específicas, né? De desnutrição e tudo mais. Não tem acesso ao sal da indústria, né? Isso. E o que acontecia do bócio da deficiência de iodo? O iodo, ele é fundamental para a formação do hormônio tireoidiano. Então, sem o iodo, você não tem formação adequada do hormônio. Então, você tem um hipotireoidismo. E aí, esse hipotireoidismo ia levar a um aumento do TSH. Aí, o TSH age lá na tireoide, aumentando o volume da tireoide. Mas, mesmo aumentando de volume, ela não consegue produzir porque falta matéria-prima. Você aumentou a quantidade de operários na fábrica, mas não tem matéria-prima para eles produzirem. Sim. Por isso que o hipotireoidismo da deficiência de iodo é caracterizado pelo bócio, né? Quando a gente tem um hipotireoidismo autoimune, a tireoidite Hashimoto, a gente não tem o bócio porque você tem uma destruição da glândula. Então, na verdade, a glândula até vai diminuindo de tamanho, né? Vai regredindo. Embora o TSH esteja elevado, o que acontece é uma destruição da glândula. Então, por isso que no hipotireoidismo, agora mais comum, atualmente, o hipotireoidismo raramente vai levar a um bócio. Entendi. E aí, como que a pessoa desconfia que ela pode ter problemas na tireoide e que precisaria procurar um médico para hoje ver? É muito raro, né? A gente tem até as emergências endocrinológicas, a gente tinha a emergência do coma mixedematoso, que seria o estágio ali mais grave de hipotireoidismo, que hoje é anedótico, né? A gente quase não vê porque os pacientes diagnosticam muito cedo. Hoje a gente está diagnosticando hipotireoidismo na fase de hipotireoidismo subclínico, né? Felizmente. Felizmente, exatamente. Mas os sintomas são esses relacionados à deficiência do hormônio mesmo. Então, seria constipação, pode levar a um ganho de peso. É que eu queria ressaltar que o hipotireoidismo não é uma causa de obesidade, certo? Ele pode levar a um aumento de peso, a uma dificuldade de perda de peso, a uma retenção hídrica, né? Um edema, mas não é uma causa de obesidade, que eu vejo muito comum as pessoas querem culpar muito a tireoide pelo excesso de peso. Ou tratar a obesidade dando hormônio tireoidiano, e isso não é adequado. Então, pode levar a um ganho de peso, pode estar relacionado.
Diminuição dos batimentos cardíacos, déficit, declínio cognitivo, dificuldade, sonolência, né, Frio lentificação, também, intolerância ao frio, exatamente, hipotermia, bem lembrado. Então, tem todos esses sintomas que, em conjunto, podem aventar a hipótese, né, a desconfiança, a suspeita do hipotireoidismo, que deve ser confirmado através da dosagem laboratorial. E aí, mais um adendo é que a gente tem que lembrar que a nossa produção hormonal ela é cíclica, né? Então, você tem altos e baixos dos hormônios, né? Picos. Então, sempre, para a gente firmar um diagnóstico endocrinológico, a gente precisa de 2 dosagens hormonais. Então, pode acontecer de você dosar um TSH aleatoriamente e vir um TSH um pouco mais alto. E aí, o paciente já ser diagnosticado com hipotireoidismo subclínico, mas, na verdade, você dosa dali a um mês, dosa de novo e tá normal. Porque é uma variação normal, esperada do hormônio, né? Então, é sempre preciso confirmar com uma nova dosagem. Isso é importante falar isso até para as pessoas não se assustarem. Não se assustarem, exatamente. Porque às vezes vem paciente, meu TSH tá 4,5, dosei um TSH e tá 4,5, tá 5, será que eu tenho hipotireoidismo? Não necessariamente. E essas Vamos faixas com também calma. aumentam com a idade, né? Sim, exatamente. Então, é protetor isso, inclusive, né? A gente tem um declínio um pouquinho da produção da tireoide com a idade, justamente para proteger o coração, o sistema cardiovascular, porque o hormônio tireoidiano, ele tá cardizante, né? acelera. Então, com a idade, a gente tem um declínio mesmo, a gente tem uma elevaçãozinha do TSH mesmo. Então, a gente tem uma maior tolerância do TSH na faixa etária dos idosos. Mas é muito importante também avaliar aquele idoso, porque, como eu falei, pode ser causa, por exemplo, de um declínio cognitivo, de uma demência, né? Sim. Então, aquele paciente está com esquecimento, aí você vai lá, dose, tem um TSH de 10, né? E aí sim a gente tem que tratar. Então, mais uma vez, é muito importante o julgamento clínico associando a dosagem do hormônio com a clínica do paciente, né? Então, sempre avaliar. Porque tanto a falta como o excesso do hormônio tireoidiano vai trazer malefício para aquele paciente. Então, é importante equilibrar isso daí, né? E ver. Diagnosticar. Uma outra faixa etária que é muito importante o diagnóstico é na faixa etária da criança e do adolescente, porque o hormônio tireoidiano ele é fundamental para o crescimento e desenvolvimento adequado. É tanto que a dosagem do TSH faz parte do teste do pezinho, porque a gente tem o hipotireoidismo congênito, né, que traz um retardo do desenvolvimento neuropsicomotor muito importante. E o tratamento precoce é fundamental. E aí, assim, lá na fase neonatal, a gente diagnostica com teste de pezinho, mas durante a criança e o adolescente, a gente precisa estar atento, né? Se é um paciente que está com baixa estatura, com dificuldade de crescimento, né? Alteração do peso, é importante avaliar a função tireoidiana e ver se não pode ser isso que esteja ali comprometendo o crescimento do paciente. Então, faz parte, inclusive, da nossa propedêutica ali, investigativa de paciente com baixa estatura, dosar o hormônio tireoidiano. Quer dizer, começa lá no pediatra. Sim. E aí o pediatra encaminha, Sim. né? Caso tenha algum problema. Caso tenha algum problema. Encaminha, né? Nossa, muito interessante isso. A gente, olha, já também, né? O tempo hoje Sempre. urge, né? Mas, assim, foi muito esclarecedor. Acho que ficou bastante claro, assim, para quem está nos escutando, né? Os diferentes tipos de hipotireoidismo, os cuidados que a gente deve tomar. Felizmente, acho que a grande maioria das pessoas tem acesso a esses rastreios frequentes de exame de sangue, então a detecção é precoce. Não sei se no SUS como é que isso é, né? Se as pessoas têm esse acesso também. Acho que sim, acho que nos atualmente lugares, sempre tem sido parte, não há uma indicação formal, assim, de rastreio. Em tese, teoricamente, o diagnóstico é clínico e depois você faz o rastreio, mas a gente vê que na maioria das vezes tá ali Mas isso ali na saúde da família, eu acho que já dá para cuidar, sim, né? Já dá para ter os primeiros... com certeza. Inclusive, o hipotireoidismo, no âmbito do SUS, deve ser tratado na saúde da família. Perfeito. Na atenção primária. Perfeito. Não é um tratamento de atenção secundária, sabe? É algo que o médico, o clínico, o geral, né? A clínica médica já deve saber tratar e manejar um hipotireoidismo, porque é muito comum, né? Enfim. Só queria deixar só mais um alerta, se me permite, rapidinho. É sobre o iodo.
né? Porque teve uma época que ficou muito na moda da iodo. Acho nem sei se tem uma época ou se ainda está, né? Não, acho que já deu uma parada com isso daí. De prescrição de iodo, doses altas, né? Lugol, para melhorar a saúde tireoidiana. Isso é um grande mito. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia lançou, né, à época, né, um comunicado para a população médica e para a população leiga também, contraindicando o uso do iodo. Charlatãozão. Sim, lá, sempre tem, né? Bem conhecido com essa área, história né? do Lugol, né? Que a gente não vai falar o Exato. nome aqui. Então, assim, não há indicação, como eu falei aqui, ressaltei, a população brasileira ela é muito suficiente de iodo. E o excesso de iodo é prejudicial para a saúde da tireoide, né? Pode desencadear uma crise tireotóxica, um hipertireoidismo grave, e pode levar ao hipotireoidismo, porque a gente tem dois fenômenos, que é ou você dá muita matéria-prima e acelera a produção da indústria, ou você acaba de tanta matéria-prima você quebra a fábrica, né? Então, não há indicação de tratamento com iodo para melhorar a saúde da tireoide. Só queria deixar esse alerta. Esse alerta e para a gente não cair no conto do vigário, Exatamente. Principalmente na internet. A gente vê umas loucuras, né? No YouTube, no Instagram. Isso, na Infelizmente, dúvida... o sensacionalismo, né? Com relação Isso. a essas coisas. Então, acho que hoje existe uma necessidade do diferente, né? Do excepcional, do alarmismo. Também, né? Porque isso dá atenção, isso dá clique, isso dá visibilidade. E infelizmente tem que tomar muito cuidado, né? Separar o joio do trigo, Exato. Né? Na dúvida, procura um especialista, ver se aquele especialista tem o registro de especialidade. Então, para ter uma informação correta. Essas pessoas, inclusive, estão tendo seus diplomas cassados, Sim. né? Estão tendo problema, não podem nem exercer a medicina, mas vão livremente na internet falar. Exato. Né? Exato. A internet é um território mais livre. Por isso que a gente está aqui Daí também. a importância de um programa como esse, de exatamente. seriedade, né? Trazendo pessoas que estão sérias e falando de medicina e ciência baseada em evidência. Exatamente. Né? Então, muito obrigada novamente, Mirella. Eu que agradeço, de coração, muito bom estar aqui. Muito bom mesmo. Muito obrigada, Clínica Move, por apoio, né, ao podcast. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanham nas diferentes plataformas e até o próximo episódio.